Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Análise e o comentário às quintas-feiras é com José Luís Mascarenhas, que já cá está. Bom dia, obrigado uma vez mais pela colaboração. José Luís, não sei se tem estado a acompanhar toda essa situação em alguns bairros da grande Lisboa, na sequência da morte de um cabo-verdiano por um agente de Polícia de Segurança Pública. Há distúrbios, autocarros que são incendiados, a polícia continua a reforçar os meios no terreno, tem havido também algumas reações, apelo à calma, à serenidade. Ainda ontem o Presidente da República pedia isso mesmo e que a investigação continue e que seja uma investigação rigorosa. Também o embaixador de Cabo Verde, da parte portuguesa, o mesmo apelo à serenidade e à calma por parte de Marcelo Rebelo de Sousa e também do Primeiro-Ministro. Como é que olha para esta situação toda? Bom dia, Carlos. Bom dia, Adão, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabo Verde, no país e na diáspora. De facto, tenho estado a acompanhar com alguma preocupação, né? Tenho estado a acompanhar com alguma preocupação porque eu mesmo também sou um pouco filho da diáspora, né? Vivi muito tempo na Holanda, em Portugal, e conheço um pouco essa dinâmica da emigração para a Europa, nomeadamente. E tenho alguma preocupação porque, de facto, há muita gente nossa que não consegue uma boa integração na sociedade de acolhimento. Isto tem várias consequências, né? Uma das consequências, de facto, tem a ver com criar um gueto progressivo nesses países de acolhimento, em que a nossa comunidade vai se sentindo relativamente à vontade dentro dessa microcomunidade, mas não consegue integrar efetivamente no país de acolhimento. E começamos a criar várias gerações de não integrados. E quando chegarmos à segunda, terceira geração, começamos a ter naturais desses países, que teoricamente são também, nesse caso, portugueses, mas que não se sentem portugueses, porque são excluídos. Portanto, há aí um problema de identidade, não é? Há um problema de identidade, há um problema, muitas vezes, de língua, né? Há muita gente que nasce em Portugal, mas não domina tão bem o português, devido à língua materna, e são pessoas que não conhecem Cabo Verde. Então há um grande problema de integração, que é preciso, portanto, um trabalho de fundo. Para este caso concreto, eu vejo que ainda há muita desinformação, mas tudo indica que pode ter havido, portanto, uma falsa informação, de que, de facto, a vítima tinha uma arma branca e que isso é que originou o disparo por parte da polícia. Mas essa informação tem sido desmentida e, se for assim, pode se tornar grave. Portanto, porque podemos estar a correr o risco de cair numa situação de discriminação ou racismo institucional. Isso, de facto, pode causar uma revolta, não só a nível dessa comunidade, mas a nível multissetorial, a nível multirregional, e que pode ter contornos complicados. Nós estamos a assistir uma tendência para uma mobilidade a nível internacional, e Cabo Verde tem estado a dar muitos filhos para o exterior, mas, no meu ponto de vista, isso tem que ser muito bem preparado no país de origem e no país de destino. E tem que haver uma estratégia por detrás. Que tipo de exportação de mão de obra devemos fazer? Que perfil de exportação, que perfil de mão de obra, para que, de facto, não haja uma dupla descapitalização. Porque quando uma pessoa sai do seu país, perde o seu capital social. Portanto, vai ser integrado no novo país onde não domina quase nada.
E se, de facto, perder esse capital no país de origem, mas também não ganhar no país de destino, é duplamente penalizador, portanto, tanto para o país que exporta como o país que importa. E nós estamos a sentir uma tendência para um duplo extremismo. Tanto a população que acolhe, com tendências extremistas, quanto, portanto, a comunidade imigrada, nesse caso. E vimos esse sinal, infelizmente. Portanto, trata-se do cabo-verdiano, que muitos dizem que tinha uma vida normal e que era um cidadão de bem e que trabalhava e que tinha família e que era um empreendedor, por sinal, e que não apresentava sinais de violência ou de marginalidade. Então são questões que nós devemos, de facto, refletir para ver, de facto, como, a nível da cooperação, preparar bem esse movimento que é consequência da globalização. Neste momento, dificilmente Cabo Verde pode fazer algo para impedir essa dinâmica global que é a mobilidade. Porque, no fundo, trata-se de uma vantagem e não de uma desvantagem. Agora, nós temos que ter estratégia para que Cabo Verde possa tirar proveito, portanto, dessa mobilidade. Nós temos que cuidar da nossa comunidade que vai para esses países e permitir que, de facto, eles possam ser um indutor de desenvolvimento também de Cabo Verde. Então, nessa perspectiva, eu acho que é preciso haver grandes medidas preventivas, bilaterais, e também deve haver medidas de cooperação bilateral e multilateral para nós fazermos, portanto, desse movimento natural uma vantagem competitiva para Cabo Verde. Muito bem. Há uma outra situação também explosiva e num outro país lusófono, estou a referir-me a Moçambique, depois das eleições. Enfim, o clima de tensão acentuou-se de certa forma, já houve mortes, para hoje também estão previstas mais paralisações. Não sei, Zé Luís, se tem acompanhado também esta situação em Moçambique. A Comissão Nacional de Eleições deverá anunciar a qualquer momento os resultados definitivos, mas é uma situação que encerra um potencial explosivo de facto bastante considerável. Efetivamente, trata-se de uma situação em que eu tenho estado a acompanhar com alguma preocupação, por ser um país irmão, um país lusófono, e que nós temos essa preocupação não só a nível da comunidade da CPLP, mas também a nível regional, a nível da África. Nós temos que dar bons sinais, portanto, de desenvolvimento e bons sinais da democracia e que, de facto, em Moçambique constitui uma preocupação. Em muitos países da lusofonia tem estado a constituir uma preocupação. Já aconteceu na Guiné-Bissau, já aconteceu em Angola, portanto, agora em Moçambique, isto constitui uma preocupação grande, porque de facto, e Oppenheimer, por exemplo, disse que nós não devemos de facto nos preocupar em democratizar a África, mas devemos nos preocupar em africanizar a democracia. Porque a democracia trata-se também de uma violência simbólica. Porque é um produto ocidental e que é imposta muitas vezes pelas instituições financeiras internacionais como uma das condicionalidades para o financiamento, aconteceu durante décadas, em que nós podemos importar esse modelo sem adaptá-lo à nossa realidade. E muitas vezes temos um modelo que não se adapta à nossa realidade. Em vez de mudarmos o modelo, mudamos a realidade. Isto é que, de fato, se trata de uma violência simbólica. No caso de Moçambique, nós estamos a ver, portanto, esse desajustamento para uma implementação da democracia plena e que tem essas consequências. Porque a exigência é alta, mas muitas vezes a realidade local não responde.
e temos umas eleições que aconteceram, se não me engano, dia 9. Sim, de outubro, sim. Exato, e temos 15 dias depois sem resultados. E nesse aspecto fico contente pelo fato de Cabo Verde constituir uma exceção, porque é raro no mundo ter um país que no próprio dia das eleições nós temos resultados pelo menos provisórios e todos os candidatos reconheceram o resultado e parabenizarem o vencedor. Isso é importante para assegurar, digamos, a integridade de todo o processo eleitoral, essa rapidez com que são conhecidos os resultados e depois os vencedores, aqueles que perderam também. Portanto, há sempre declarações na noite eleitoral, isso é importante para todo o processo. É fundamental. Eu acho que Cabo Verde tem constituído um exemplo para o mundo. E não é por acaso que o índice Moe Ibrahim, que saiu, portanto, ainda este ano, diz que Cabo Verde é o país mais livre da África, ocupando a posição número 32 em 165 países no mundo. E no índice de liberdades civis e políticas, Cabo Verde, portanto, constitui de fato um exemplo para o mundo. E é o terceiro no índice da democracia. Portanto, são indicadores importantes que demonstram que estamos no bom caminho. Isso é fruto do trabalho de todos os cabo-verdianos e que devemos, de facto, orgulhosamente... Embora haja alguns aspectos que precisam ser, digamos, qualificados da nossa democracia. Perfeitamente. A nossa democracia não é perfeita. Está em desenvolvimento. E todos nós temos que trabalhar para que, de facto, possamos ter instituições fortes e políticas corretas, que é o sinal mais claro da democracia. Na minha última intervenção, eu fiz essa referência. Nós temos 4 órgãos de soberania a nível da presidência, da Assembleia, do Governo, dos tribunais, que todos nós devemos preservar, permitindo que Cabo Verde, de fato, os cabo-verdianos possam gozar dos benefícios da democracia. E estou, portanto, expectante que, de fato, possamos continuar a fazer o bom caminho que temos feito até agora, para que, de fato, Cabo Verde possa continuar a ser um exemplo a nível mundial. Vamos aqui na Rádio de Cabo Verde também continuar a acompanhar aquilo que se passa em Portugal e também em Moçambique. Vamos entrar, antes de entrar no nosso tema, como de resto ficou prometido na semana passada, continuarmos a olhar para o essencial, o núcleo duro do Orçamento do Estado para o próximo ano. Esta semana o Instituto Nacional de Estatística publicou dados do inquérito ao mercado de trabalho e constata-se que o desemprego baixou no segundo trimestre deste ano, está agora nos 8,8%, e é esta promessa, Zé Luís Mascarenhas, do INE, passar a divulgar os dados do emprego trimestralmente. Isto é um desafio que se coloca de facto ao INE. Trata-se de um grande desafio, porque uma das condições para a indução do desenvolvimento é haver órgãos que possam produzir estatísticas e que são estatísticas credíveis e que podemos usar para definir estratégias de desenvolvimento. E essa publicação periódica do INE trata-se de uma mais-valia também para o desenvolvimento nacional. Nós olhamos para os diferentes dados que foram publicados pelo INE e notamos que, de fato, Cabo Verde tem estado a dar sinais muito positivos em relação, nomeadamente, ao combate ao desemprego. Já há algum tempo, alguns anos, que foi-se definindo uma meta para se chegar a uma taxa de desemprego de 1 dígito. Os últimos dados publicados indicam que estamos nesse caminho para chegar a 1 dígito. E com uma taxa de desemprego à volta de 10%, então estamos no limite, portanto, dessa meta. Isso é fundamental. A minha preocupação principal prende-se com o seguinte,
Portanto, não obstante essa meta importante que estamos a conseguir, é ver Cabo Verde a preparar-se por os grandes desafios do futuro. Começamos a falar no ponto 1 sobre essa dinâmica da mobilidade e os desafios da globalização que traz para um pequeno estado insular em desenvolvimento como Cabo Verde, que tem como uma das características comuns, os pequenos estados insulares, uma população diminuta. Portanto, o facto de Cabo Verde ter uma população diminuta, pelo facto de Cabo Verde estar relativamente isolado dos principais centros de decisão a nível mundial, Cabo Verde tem um problema grande de acessibilidade. Então, a nível de recursos humanos, há uma tendência, ao longo da história de Cabo Verde, para procurar no exterior a solução para os seus problemas internos. Daí essa dinâmica de séculos de Cabo Verde na procura de imigração. Não é por acaso que Cabo Verde tem uma característica ímpar de ter o dobro da população no exterior em relação à população residente. Isto faz de Cabo Verde um país especial, que tem desafios, mas também tem vantagens que pode tirar desde que haja uma estratégia clara, portanto, para integração dessa comunidade imigrada. Então, a nossa taxa de desemprego reflete um pouco, portanto, essa dinâmica populacional. Mas ao notarmos... Ora, deixe-me, exatamente em relação a isso, deixe-me só perguntar-lhe se, pela análise que fez desses dados, se toda esta saída de mão de obra do país que se tem registado nos últimos anos, se isso se reflete de alguma forma nestes dados publicados pelo INE. Constata-se que, apesar daquilo que se tem noticiado, aliás, há dados também sobre isso, a população ativa, em vez de diminuir, está a aumentar, ou seja, há imigração, mas ainda assim isto não se reflete, digamos, na diminuição da população ativa. A migração é um processo natural, nomeadamente num contexto da globalização, em que um dos critérios fundamentais da globalização é a liberdade. A pessoa deve escolher livremente onde quer residir. Então, nessa aldeia global. Então, Cabo Verde não pode fazer muito para impedir a imigração. Agora, tem que ter uma estratégia. Tem que definir o perfil do nosso imigrante que interessa a Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde vive muito dos recursos externos, nomeadamente a remessa dos imigrantes, tem sido um recurso importante para o financiamento do desenvolvimento de Cabo Verde. Nós podemos e devemos continuar a ter essa estratégia. Então, temos que ver qual é o imigrante que pode deslocar para o exterior com capacidade para integração socioprofissional e com capacidade para mandar recursos para Cabo Verde. Porque a nova geração tem tido um grande problema de integração nos países de acolhimento, não tendo salário nem para pagar as suas despesas locais, constituindo muitas vezes essa viagem uma ilusão monetária, com grandes problemas de integração. Então nós temos que saber se interessa mais ao país investir nos seus quadros e depois deixar sair, que aspectos positivos é que isso tem para nós e que aspectos negativos é que tem. E depois ver se o saldo disto é positivo ou negativo. E definirmos a nossa estratégia. Muito bem, se calhar um dia desses vamos aproveitar este tema em relação à mobilidade laboral, até porque existe um acordo entre Cabo Verde e Portugal neste sentido, mas só isso daria praticamente um outro fora da caixa. Vamos aproveitar para estes minutos para olharmos para o Orçamento de Estado. Na semana passada tínhamos começado já a aflorar os pilares em que assenta esta proposta de Orçamento de Estado. Vão ser várias prioridades, vários pilares. Não sei, Zé Luís, nestes minutos que nos restam, que prioridade é que gostaria de, digamos, de desenvolver nestes minutos? Não temos muito tempo, Carlos, para nós debatermos com detalhe. Se calhar cada pilar. Avançarmos para os desafios. Mas eu talvez
pegava nessas 4 prioridades do governo e iria, portanto, tentar mostrar aquilo que de bom tem sido feito. Eu acho que esse orçamento reflete muitas políticas interessantes e uma tendência muito forte para a recuperação de Cabo Verde como um país maduro, como um país que está a ganhar a sua autonomia. Mas também temos desafios. Esses desafios que gostaria de talvez chamar a atenção, portanto, dos cabo-verdianos, para nós podermos todos refletir. Força, vamos a isso porque não temos muito tempo. O tempo é curto. Temos a questão, por exemplo, do Estado Social. O Estado Social é a rúbrica principal desse orçamento e que vai absorver cerca de 41% do orçamento. Depois temos a soberania com 20%, temos a economia com 14,5% e temos o ambiente com 5%. Depois temos uma rúbrica transversal que absorve 19%. Quando nós notarmos, em termos de Estado Social, que é a principal rúbrica, nós vemos que o principal recurso vai para o desenvolvimento do capital humano, que vem muito ao encontro daquilo que eu estava a falar. Como preparar o cabo-verdiano para os desafios do futuro? O novo homem cabo-verdiano. O novo homem cabo-verdiano que, no novo normal, nós sabemos que é a autenticidade que constitui o ouro. E nós estamos a ver que há uma perda progressiva da nossa autenticidade. Eu quero ver, no âmbito deste orçamento e de outras políticas, uma estratégia clara para preparar o cabo-verdiano para o novo normal, para esse novo futuro que já arrancou. E também nós sabemos que há uma tendência contra aquilo que é imposto de fora para dentro, que é igualdade de género, com uma proteção fortíssima das mulheres, que é justa para ver alguns equilíbrios em alguns setores, nomeadamente em termos políticos, mas há uma tendência para Cabo Verde inverter essa lógica. E os homens estão a perder terreno. A partir do liceu, o homem está a desaparecer do sistema de ensino. Numa fase que nós começamos com 60% de homens, 40% de mulheres, agora estamos a ir para quase 70% de mulheres, 30% de homens no ensino superior. E quando formos analisar também os dados do INE apontam isso. Quem está nos principais cargos a nível da função pública e a nível do setor privado, há uma percentagem superior de mulheres. As mulheres não vão gostar de ouvir isto. Não! E as mulheres, portanto, devem estar preocupadas com isso porque também querem ter bons maridos. Porque nós estamos numa sociedade machista em que a própria sociedade não entende um poderio excessivo de mulheres em relação aos homens. Para a própria felicidade das mulheres, é preciso haver esse equilíbrio. Então nós temos que ter medidas, em vez de estarmos a seguir uma dinâmica internacional em que globalmente as mulheres estão em desvantagem, ver que a nossa realidade é outra. É haver estratégia, haver medidas para conter essa dinâmica de longo prazo. Então nós temos um conjunto de necessidades de definir políticas para preparar o cabo-verdiano também para esse homem global, que domina as línguas, que domina as tecnologias, que seja um homem do mundo, um cidadão do mundo. Portanto, temos que ter essa preocupação no nosso orçamento de hoje. E também um cabo-verdiano que esteja preparado, por exemplo, no seu país de origem, para estar na linha da frente. Por exemplo, a nível empresarial. Porque o investimento direto estrangeiro constitui uma grande fonte de financiamento externo e traz uma série de benefícios para o país de acolhimento. Mas, no entanto, há um efeito que é básico para que esse IDE seja, de facto, um indutor de desenvolvimento, que é o efeito spillover, que é o efeito contágio. E diz que, em termos de produtividade, o homem cabo-verdiano, as empresas cabo-verdianas têm que ter uma produtividade que vai de 50% a 80% da empresa estrangeira. Se não tiver essa capacidade, não há efeito spillover, não há contágio. Porque se tiver uma produtividade inferior a 50% das empresas estrangeiras, não tem condições para ser contagiado.
E também, se tiver superior a 80%, também não precisa de investimento externo. Faz aquilo que os outros vêm fazer. Portanto, há necessidade de nós prepararmos o homem cabo-verdiano para essa dinâmica do futuro. É isto que eu gostaria de ver, portanto, neste e no outros orçamentos que vêm a seguir. Portanto, um orçamento também virado para o futuro. Eu acho que temos pistas importantes para essa dinâmica de um Cabo Verde global aqui que se pode discutir com detalhe. Também temos outras rúbricas, nomeadamente a nível da economia. A nível da economia, nós estamos a ver um orçamento que tem um peso importante. Temos cerca de 19% dessa rúbrica virado, portanto, e economia temos 14,5%. A soberania temos 20%. Também de ter um Estado forte, um Estado que seja capaz de garantir essa integração da comunidade residente de diáspora. Que diáspora, de fato, não seja apenas uma fonte de remessas, mas que seja, de fato, uma extensão efetiva da nossa comunidade. Muito bem. E depois, a economia. É importante, de fato, nós prepararmos a nossa economia para a sua competitividade, para a sua sustentabilidade. Eu tenho estado... Não temos muito tempo, José Luís, infelizmente. Só para terminar, Sim. eu tenho estado a defender que, de fato, a competitividade não pode entrar em contradição com a sustentabilidade. Nós temos que acasalar, porque não existe competitividade sem sustentabilidade. São duas irmãs gêmeas, siamesas, que nós devemos compatibilizar. Muito bem, fica esta a ideia para desenvolvermos no próximo Fora da Caixa, daqui a 8 dias, com José Luís Mascarenhas.